Olá pessoal, tudo jóia? Nesta aula de hoje nós vamos estar trabalhando com equação do segundo grau. Então, meu objetivo aqui é mostrar para você como resolver uma equação do segundo grau, ok? Primeiramente, vamos descobrir quando uma equação é ou não é do segundo grau. Observe aqui, eu coloquei 3 exemplos. Os 3 exemplos são equações do segundo grau e eu vou explicar por quê. Aqui nós temos uma equação no primeiro exemplo, porque eu tenho uma igualdade, né? Do lado esquerdo eu tenho uma expressão, do lado direito também tem uma outra expressão. E o termo desconhecido aqui é o x. Se você observar, o maior expoente do termo desconhecido é o 2, ok? O expoente desse x aqui é 1 e o expoente desse x é 2. Quando o maior expoente da equação for 2, nós vamos dizer que esta equação é uma equação do segundo grau, ok? O segundo exemplo aqui, ó, x ao quadrado é igual a 7x mais 1. Eu tenho uma equação, sinal de igualdade, e o maior expoente aqui do termo desconhecido também é 2. Temos também aí uma equação do segundo grau. Aqui, 2x mais 3x ao quadrado é igual a 2 mais 7x ao quadrado. Observe, eu tenho 2 termos desconhecidos com x ao quadrado. Neste caso, o maior expoente é 2. Então, esta equação também será chamada de equação do segundo grau, ok? Olha só, qualquer equação de segundo grau, ela pode ser escrita na forma geral. A forma geral é esta forma aqui, ok? Ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Então, qualquer uma dessas equações que eu coloquei aqui, ela pode ser escrita desta forma. Vamos lá. Quem é o a, o b e o c? O a, o b e o c são coeficientes, ok? O a, coeficiente do x ao quadrado, o b, o coeficiente do x, e o c é o coeficiente independente de x. Não tem nenhum x aqui, tá joia? O a, b e c, eles não são termos desconhecidos. No problema, eles vão ser termos conhecidos, serão números reais. Então, a, o b e c, eles vão pertencer ao conjunto dos números reais, ok? Com exceção aqui, uma observação com relação ao a. O a vai pertencer aos reais, mas o a ele não pode ser igual a 0. Então, vou colocar aqui, o a tem que ser diferente de 0, ok? Porque se o a for 0, 0 vezes qualquer coisa vai zerar. E aí eu não tenho mais uma equação do segundo grau, vou ter uma equação agora do primeiro grau. Então, para que a equação seja do segundo grau, o a deve ser diferente de 0, tá joia? Agora, em seguida aqui, nós vamos estar vendo a fórmula de Bhaskara, que é a fórmula que nós utilizamos para resolver qualquer equação do segundo grau. Então, vamos lá. Ok, gente, agora que nós aprendemos a identificar uma equação do segundo grau, vamos aprender agora a resolver uma equação do segundo grau. Para resolver uma equação do segundo grau, qualquer tipo de equação do segundo grau, nós utilizamos a fórmula de Bhaskara, ok? A fórmula de Bhaskara eu dividi ela aqui em 2 partes. A primeira parte, nós vamos calcular o delta, ok? E esse delta eu vou utilizar na segunda formulinha, que é a fórmula para encontrar o x. Então isso aqui tudo é a fórmula, na realidade esta é a fórmula de Bhaskara, ok? Só que esse delta eu separei e coloquei ele aqui em cima, tá joia? Olha só como é que funciona. Primeiramente, dado uma equação do segundo grau, esta é a forma geral de uma equação do segundo grau, o que nós vamos fazer? Nós vamos calcular o delta. Essa letrinha grega aqui é dada por b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Muito bem, quem é o b, quem é o a e quem é o c? O b, o a e o c é justamente estes coeficientes. Então, o b é o coeficiente do x, o a é o coeficiente do x ao quadrado e o c é o coeficiente independente de x, tá joia? Feito esse cálculo, nós já temos aí o valor do delta. Em seguida, nós vamos agora calcular o x, que é justamente o que nós queremos, descobrir quem é esse termo desconhecido x. Então, o x será dado por menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. Da mesma forma, o b é o coeficiente aqui do x, o delta é justamente esta letrinha grega que nós já fizemos anteriormente, e o a é o coeficiente do x ao quadrado. Só gostaria de explicar aí com relação a esse mais ou menos aqui. Olha só, equações do segundo grau, quando o delta ele for diferente de 0, né, e for positivo, vai sempre admitir 2 soluções, ok? Então é por isso que tem esse mais ou menos. Então, para descobrir a primeira solução, a gente vai fazer esse cálculo desconsiderando o menos, a gente só faz com o mais,
ok? E divide por 2A. E depois a gente vai fazer novamente essa fórmula desconsiderando o mais. Vamos fazer só com o menos. E aí vamos descobrir um outro resultado. Então, geralmente, uma equação de segundo grau possui duas soluções, ok? Quem determina aí se a equação do segundo grau vai ter duas soluções, ou vai ter uma, ou não vai ter nenhuma solução, é justamente o delta. Mas isso aí a gente fala um pouco mais para frente, ok? Então vamos aí resolver alguns exemplos para a gente ver como é que vai ficar, né, o processo de resolução de uma equação de segundo grau, ok? Então vamos lá. Primeiro exemplo. X ao quadrado mais 9x mais 8 igual a zero. Temos aí uma equação do segundo grau. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é identificar os coeficientes. Então eu tenho que o A é quem? É quem acompanha o x ao quadrado. É 1. Não tem nenhum coeficiente aqui, então é 1. O B vai ser o coeficiente do x. No caso vai ser o 9. E o C é o coeficiente que não tem x, né? Que não tem nenhum x aí. Então vai ser o 8. Então C é igual a 8, ok? Muito bem. Primeira coisa agora vai ser desenvolver aí o delta. O delta é dado por, vamos lembrar do delta, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então vamos lá. Então o delta vai ser igual b ao quadrado, 9 vezes 9 é igual a 81, b ao quadrado, menos 4 vezes o a, que no caso é 1, vezes o c, que no caso é 8. Então, resolvendo aí, temos o seguinte. Delta vai ser igual. Aqui nós temos um produto e temos uma subtração. O produto tem prioridade com relação à subtração. Então a gente resolve primeiramente o produto e depois fazemos a subtração. Então vai ficar 81 menos, resolve primeiro o produto. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 8 é igual a 32. Subtraindo 81 menos 32, nós vamos encontrar aí 49, ok? Então este é o delta. Tá joia? Este valor nós vamos utilizar agora na fórmula do x. Então vai ficar assim, ó. X vai ser igual, lembra da fórmula do x? Menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Então é isso que eu vou fazer. Então vai ficar menos b, observe que o b é 9, então menos b, mais ou menos raiz quadrada do delta. O delta deu 49, então vou colocar 49, sobre 2 vezes A, ou seja, 2 vezes 1, ok? Resolvendo aqui, eu vou dar uma simplificada nisso daqui. Então, isso aqui vai ficar assim, ó. Menos 9, mais ou menos, só vou resolver essa raiz quadrada aqui, ó. Então, vai ficar assim, ó, menos 9, mais ou menos, raiz quadrada de 49 é 7. 7 vezes 7, 49. Então, vou colocar aqui 7 sobre 2 vezes 1, 2. Ok? Então, quem é que vai ser o x? Nós vamos encontrar dois valores para x. Eu vou encontrar o x, eu vou chamar de x', a primeira solução, e a segunda solução de x duas linhas. X' eu vou fazer com mais, e x duas linhas eu vou fazer com menos. Então, fazendo com mais, vai ficar assim, ó. X' vai ser igual a menos 9 com mais 7. Quanto que dá menos 9 com mais 7? Você deve 9, paga 7, você ainda continua devendo 2. Então fica menos 2 sobre... Então, ó, este resultado aqui em cima, usando apenas o sinal de mais, deu menos 2. Agora, dividido por 2. Então, x' vai ser igual a menos 2 dividido por 2, menos 1. Ok? E x... duas linhas, a gente vai fazer com menos. Então vai ficar aqui, ó, menos 9 menos 7 é igual a menos 16. Então fica menos 16 dividido por 2. Menos 16 dividido por 2 é igual a menos 8. Menos 8. Ok? Concluindo aí, você pode escrever assim, ó, solução. Quem é o conjunto de solução? É formado por dois elementos. Pelo menos 8, a gente vai colocar o menor primeiro, e em seguida a gente coloca o maior, que é o menos 1. Ok, resolvemos aí a nossa primeira equação do segundo grau. Vamos para o segundo exemplo agora.
Beleza, vamos agora para o nosso segundo exemplo. 3x² menos 15x mais 12 igual a zero. Nesta equação, vou fazer algo um pouco diferente. Como todos os números aqui são múltiplos do 3, ou seja, eles são divisíveis por 3, então eu vou dividir a equação toda por 3, lembrando que quando nós realizamos uma operação com a equação toda, né, a equação ela continua intacta, ou seja, nós não modificamos a equação. É perfeitamente possível fazer isso. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou dividir a equação toda por 3, a fim de obter coeficientes menores, números menores, porque isso vai facilitar na hora de fazer os cálculos, ok? Então, observe. 3x² dividido por 3, basta você dividir apenas o coeficiente. 3 dividido por 3, x². Menos 15 dividido por 3, menos 5x. 12 dividido por 3, mais 4. E 0 dividido por 3 é 0. Então, a solução que vai servir para a primeira equação também vai servir para esta outra equação, porque essas duas equações aqui elas são equivalentes, tá joia? Muito bem, então agora vamos utilizar a fórmula de Bhaskara. Vamos calcular primeiramente o delta. Delta é igual a b² menos 4ac, então vai ficar o b é menos 5, lembrando que o menos 5 aqui está negativo, vou colocar ele entre parênteses, menos 5² menos 4 vezes o a aqui neste caso é 1, vezes o c, que no caso aqui é 4. Simplificando as contas, temos menos 5² menos 5 vezes menos 5, vai ficar mais 25. Então fica 25 positivo. Menos, vamos resolver logo o produto. 4 vezes 1 dá 4, 4 vezes 4, 16. Então, o delta vai ser igual a 25 menos 16, que é igual a 9. Ok, já encontramos o delta. Basta agora encontrar o x. O x é dado por menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, sobre 2a. Então, vamos fazer essa substituição. Menos b, o menos é da fórmula do x, menos b. Quem é o b? O b é menos 5. Então, menos aqui, menos 5, mais ou menos a raiz quadrada de delta. Vamos fazer direto, ó. Delta é 9. A raiz quadrada de 9 é igual a 3. Ok? Dividido por 2 vezes a. 2 vezes o a. O a aqui nesse caso aqui é 1. Lembrando que agora nós estamos usando esta nova equação. Ok? Ela é equivalente à de cima, porém ela está de uma forma mais simples. Continuando aqui a resolução, ó, simplificando aqui, nós vamos fazer o jogo de sinal. Menos com menos aqui vai dar mais, então vai ficar 5, mais ou menos 3, dividido por 2 vezes 1, que é igual a 2. Então, vamos procurar encontrar logo a primeira solução, x'. X' vai ser igual... Vamos fazer com mais, vamos desconsiderar o menos, fazer só com mais. 5 com mais 3, 8. 8 dividido por 2, até colocar aqui, ó, 8 sobre 2 é igual a 4. É a primeira solução aí. Primeiro valor possível para o x. O segundo valor possível para o x será... Agora a gente vai fazer com menos. 5 menos 3 é igual a 2. Dividido por 2 é igual a... É igual... Ok? Então, nosso conjunto solução, a solução será formada pelos elementos 1 e 4. Ok, pessoal? Muito tranquilo. Vamos agora para o exemplo 3. Muito bem, chegamos agora no nosso último exemplo. Exemplo 3. Observe comigo. 4 menos 2x é igual a menos x². Observe que este exemplo aqui, esta equação, é uma equação do segundo grau, porque o expoente maior e o expoente é 2. Entretanto, não está semelhante à forma geral, né, de uma equação do segundo grau. Então, o que nós vamos ter que fazer? Vamos primeiro organizar isso aqui. Vamos escrever esta equação no mesmo formato lá da forma geral. Então, observe. Menos x² está do lado direito, eu vou trazer, né, ele para o lado esquerdo, ele vem com operação inversa, então ele vem como mais x², então vou colocar aqui do lado esquerdo x².
O menos 2x já está do lado esquerdo, então ele continua menos 2x. O 4 positivo também já está do lado direito, continua mais 4. E como eu tirei o único termo do lado direito aqui, o lado direito ficou com nenhum termo, ou seja, vai ser igual a 0. Muito bem, agora está escrito na forma geral aí de uma equação do segundo grau. É só aplicar a fórmula de Bhaskara. Então vamos lá. Delta vai ser igual a b ao quadrado. O b aqui é menos 2, então vai ficar menos 2 ao quadrado. Menos 4 vezes o 1. 4 vezes a, né? Depois vezes c, que é 4. Calculando aqui, quem vai ser o delta? Menos 2 ao quadrado é igual a 4 positivo. Menos 4 vezes 1 dá 4. 4 vezes 4, 16. Agora observe só. Aqui eu tenho 4 menos 16. 4 menos 16, o delta vai ficar negativo, né? Eu tenho 4, devo 16, continuo devendo 12, correto? Então observe, 4 menos 16 é igual a menos 12. O delta aqui, ele deu um valor negativo. E o que eu quero que você entenda é o seguinte: toda vez que o delta der um valor negativo, esta equação não admite soluções reais. Não existe nenhum número real que satisfaça esta equação. Por quê? Observe. Se a gente for tentar resolver esta equação, lembre da fórmula. Vai ficar menos b aqui, mais ou menos, raiz quadrada de delta sobre 2a. O delta não é negativo. Quando você substituir esse delta dentro da raiz, você vai ter raiz quadrada de um número negativo. E trabalhando com o conjunto dos números reais, não é possível a gente calcular a raiz quadrada de um número negativo. Consequentemente, você nunca vai conseguir encontrar um valor real para x, ok? Então, assim, você encontrou aqui delta negativo, o que você faz? Não precisa nem escrever esta fórmula, é só dar a solução. Solução é igual conjunto vazio. Ok? Então não tem solução real. Não existe nenhum número real que satisfaça esta equação. Tá joia? Pessoal, na descrição do vídeo tem aí uma lista de exercícios. É interessante você tentar fazer essa lista, ok? Para testar os seus conhecimentos. Então até a nossa próxima aula. Valeu!